Estamos unidos em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Segunda semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel 15, 16 e 23. Naqueles dias, Samuel disse a Saul: Basta. Deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição, com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Porque não ouviste a voz do Senhor, e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor. Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor. Realizei a expedição a que ele me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá, e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve, das ovelhas e dos bois, o melhor do que devia ser eliminado, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: O Senhor quer holocaustos e sacrifícios, ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou, tu não és mais rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 49. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos, não preciso dos novilhos de tua casa nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. Diante disso que fizeste, eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 2, 18-22. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum, enquanto o noivo está com eles. Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão: as leituras de hoje nos convidam a mergulhar no coração da obediência e da novidade que Cristo traz. Na primeira leitura, Saul tenta justificar sua desobediência alegando que reteve os melhores despojos para oferecer sacrifícios a Deus, mas essa atitude revela uma compreensão equivocada da vontade divina. Deus havia ordenado a destruição total dos amalecitas e de seus bens, e Saul, ao agir segundo sua própria lógica, coloca sua vontade acima da palavra do Senhor. Samuel deixa claro que a verdadeira fidelidade não está em ritos externos, mas na obediência amorosa. A obediência vale mais que o sacrifício. Esse episódio mostra que, quando buscamos agradar a Deus com aparências, mas ignoramos sua vontade, caímos na raiz do pecado, a soberba e a autossuficiência.
Este texto, escrito no contexto da monarquia nascente em Israel, revela um povo que buscava estabilidade política e identidade religiosa, mas que precisava aprender que a verdadeira fidelidade não está em aparências, mas em escutar e cumprir a vontade divina. O Salmo reforça essa verdade: Deus não se agrada de sacrifícios vazios, mas da retidão de vida. É um chamado para nós, que vivemos em uma sociedade marcada pelo imediatismo e pelo culto às aparências, a não reduzir nossa fé a gestos externos, mas a cultivar um coração obediente e sincero. Exemplos práticos de não reduzir nossa fé a gestos externos incluem: participar da missa sem permitir que a palavra transforme nossas atitudes, rezar diariamente, mas manter rancor ou falta de perdão no coração, fazer doações apenas para aparecer, sem verdadeira caridade, cumprir jejuns e práticas religiosas enquanto ignoramos a justiça e a honestidade no trabalho, ou usar símbolos cristãos, como crucifixos e imagens, sem viver os valores que eles representam. A fé autêntica se manifesta em escolhas concretas de amor, humildade e coerência, não apenas em rituais ou aparências. No Evangelho, Jesus responde aos que questionam seus discípulos por não jejuarem. Na época de Jesus, o jejum era uma prática religiosa comum entre os judeus, especialmente entre os fariseus e discípulos de João Batista, como sinal de penitência, purificação e espera pelo Messias. Normalmente, consistia em abster-se de alimentos e bebidas por um período determinado, muitas vezes das primeiras horas do dia até o pôr do sol, acompanhado de oração e arrependimento. Essa prática estava ligada à lei e às tradições, sendo observada em dias específicos, como segundas e quintas-feiras, e em ocasiões de luto ou calamidade nacional. O objetivo era demonstrar humildade diante de Deus, mas, com o tempo, alguns grupos transformaram o jejum em um gesto externo de ostentação, perdendo seu sentido espiritual profundo. Jesus se apresenta como o noivo, enquanto ele está presente, é tempo de festa, não de luto. Mas virá o momento da ausência, quando o jejum terá sentido. A imagem do vinho novo e dos odres novos nos fala da novidade radical que Cristo traz. Os odres eram confeccionados a partir da pele de animais, geralmente cabras ou ovelhas, cuidadosamente retirada e costurada para formar um recipiente flexível e resistente. Após a retirada da pele, ela era curtida e tratada com óleos ou resinas para evitar vazamentos e prolongar sua durabilidade. As extremidades eram fechadas com cordões ou amarras, deixando apenas uma abertura para colocar e retirar o líquido. Essa estrutura permitia que os odres novos se expandissem durante a fermentação do vinho, suportando a pressão interna. Já os odres velhos, endurecidos pelo tempo e pelo uso, perdiam elasticidade e se rompiam se recebessem vinho novo. Por isso, Jesus usa essa imagem para ensinar que a novidade do Evangelho exige um coração renovado, capaz de acolher a graça sem se romper pelas limitações das velhas estruturas. O judaísmo do século I, com suas práticas rigorosas, esperava um Messias que reforçasse a lei. Jesus, porém, inaugura uma aliança nova, que exige corações renovados. Não podemos acolher o Evangelho com estruturas velhas, presas ao egoísmo ou à rotina sem vida. Santo Agostinho, comentando sobre a obediência, afirma: a raiz do pecado é a soberba, quando a criatura prefere sua vontade à vontade do Criador. A liturgia de hoje ecoa essa verdade. Deus não deseja apenas sacrifícios externos, mas um coração dócil à sua palavra. O termo holocausto, usado por Samuel, significa sacrifício totalmente queimado, sinal de entrega total, contudo, sem obediência, torna-se vazio. No Evangelho, Cristo se apresenta como o noivo, imagem nupcial que percorre toda a Escritura, indicando a aliança entre Deus e seu povo. São João Crisóstomo explica que o vinho novo simboliza a graça, que não pode ser contida em odres velhos, isto é, corações endurecidos pelo legalismo. O jejum, prática penitencial, só tem sentido quando unido à caridade e à humildade, como ensina o Catecismo da Igreja Católica, pois não é um fim em si mesmo, mas um meio de conversão. Assim, a palavra nos convida a renovar nossas estruturas interiores, deixando para trás a rigidez das aparências e acolhendo a novidade do espírito. Pergunte-se: meu coração é um odre novo, capaz de receber a graça que Cristo quer derramar? Irmãos e irmãs, qual é a mensagem central?
Deus quer obediência amorosa e abertura à novidade de Cristo. Não basta cumprir ritos, é preciso deixar-se transformar. Em nossa vida cotidiana, isso significa não usar desculpas religiosas para justificar desobediências à vontade de Deus. Por exemplo, não adianta participar de procissões ou novenas se continuamos alimentando fofocas e divisões, não adianta fazer promessas ou ofertas se negligenciamos os pobres e necessitados ao nosso redor. A fé verdadeira se revela quando nossas práticas religiosas se traduzem em atitudes concretas de amor, justiça, humildade e reconciliação no dia a dia. Pergunta para meditação: tenho vivido minha fé como um conjunto de ritos ou como uma relação viva com Cristo que transforma meu coração e minhas escolhas? O Evangelho nos desafia a acolher o vinho novo da graça em odres novos, abandonar velhos hábitos, requers e comodismos. Como comunidade cristã, somos chamados a ser sinais dessa novidade, testemunhando alegria, esperança e misericórdia em um mundo sedento de sentido. É preciso obediência amorosa e renovação em Cristo. Hoje, procure viver um gesto de obediência à vontade de Deus que custe ao seu ego, e abra espaço para a novidade do Evangelho em sua vida. Oremos: Senhor, Deus da vida e da verdade, hoje me coloco diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que muitas vezes busco agradar-Te com gestos externos, mas esqueço de obedecer à Tua voz. Ensina-me que a obediência vale mais que sacrifícios, e que a verdadeira fé nasce da escuta humilde e da prática do amor. Que eu não me esconda atrás de desculpas religiosas, mas viva a Tua palavra com sinceridade. Renova, Senhor, os odres do meu coração. Arranca de mim a rigidez do orgulho, a dureza da indiferença e a teimosia das velhas atitudes. Dá-me a elasticidade da esperança e a leveza da misericórdia, para acolher o vinho novo da Tua graça. Que eu não seja um cristão preso à aparência, mas alguém que testemunha a novidade do Evangelho no cotidiano. Hoje, quero pôr em prática gestos concretos, perdoar quem me feriu, mesmo que doa, evitar palavras que dividem e escolher o silêncio que constrói, partilhar meu tempo com quem está sozinho, e agir com honestidade no trabalho, mesmo quando ninguém vê. Quero transformar minha oração em vida, minha fé em serviço, minha missa em compromisso. Senhor Jesus, noivo da minha alma, que eu viva este dia como uma festa de comunhão contigo, mesmo nas dificuldades. Que cada escolha seja um sim à Tua vontade, e cada gesto seja um reflexo do Teu amor. Faz de mim um odre novo, capaz de levar esperança onde há desânimo, paz onde há conflito e luz onde reina a escuridão. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.